Livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo de número 17. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor que lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarragai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepare-me a ceia, e singe-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Pode tomar assento, adorando e glorificando o Senhor. Há uma palavra tremenda isso, quando Jesus falou isso aos seus discípulos, né? Às vezes as pessoas acham que estão fazendo demais para Deus. Veja então Jesus falando sobre esses servos da qual que se pensam dessa maneira, pensam equivocadamente. Vejo Jesus então falando, aleluia, sobre também os escândalos no meio da igreja. A gente tem que tomar cuidado nesses últimos dias, né? Esses últimos dias a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem visto e ouvido por aí, para que a nossa fé não venha desfalecer. Hoje, por acaso, eu estava num trabalho, eu saí de casa e vi ali um comentário de uma determinada matéria, e ali eu respondi sobre aquela. Foi durante o ônibus, né? Minha viagem é longa. E aí eu vi aquilo ali e fiz um comentário sobre um artigo que estava trazendo ali sobre 5 deuses, né? Da qual 3 eram egípcios, falando de outros deuses de outras culturas, né? De outros povos, dizendo que esses deuses fizeram a mesma coisa que Jesus fez, dizendo que até mesmo algum deles morreu e ressuscitou. E ali eu fui comentando aquela situação, dizendo que aquilo não se tratava de mitologia e que os outros não tinham feito realmente aquele milagre, até mesmo porque conheço um pouco de cada coisa e pude ali então falar tal coisa. E aí me veio, depois veio logo a resposta, né, dizendo: você não leu direito. Eu falei: li e repito: só Jesus Cristo morreu e ressuscitou para salvar todo aquele que nele crê, né?
E aí foi-se trazendo mais comentários e dizendo que eu estava errado, aquele negócio todo. Aí fui forçado, né, a entrar em cada um daqueles indivíduos lá que ele estava falando, para falar para ele que aquilo ali não se tratava de uma mentira. Eu estava lidando com um ateu que de todas as maneiras fez com que, de alguma maneira, escrevendo ali, queria que eu aceitasse aquilo que ele estava falando, achando que não tinha argumento para aquilo que estava sendo falado. Por isso a importância de nós estarmos firmados na palavra de Deus. Você está achando, aleluia, que a gente vai ser afrontado porque o diabo vai aparecer com chifre e rabo, todo vermelho, vestido de, sei lá, de uma capa vermelha, sei lá, alguma coisa desse tipo, um monstro qualquer? Não. O diabo vai se apresentar de forma sinuosa e ainda mais falando da palavra de Deus, para fazer com que nós desacreditemos, aleluia, da nossa salvação. E por que isso tem sido gerado cada vez mais no coração do ser humano? Porque hoje, aleluia, existe tanta igreja e pouco povo dentro das igrejas. Povo sincero. Porque povo que está atrás de bênção, está cheio assim. Obra de porta larga, que só promete, e Deus que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai ser empresário, e que vai ser de um dia para o outro, né? Sendo empresário, qualquer um de nós podemos ser. Agora, dizem, né, e prometem que vai ser empresário de um dia para o outro. Não, não é assim, né? Riquezas da terra? Não. Então aí esse tipo de obra está lotado. Obras que não tem profeta, aleluia, está cheio de gente. Eu tenho por convicção, igreja, que aonde não tem profeta, tem pecado. Porque o profeta logo se levanta para repreender. Pastor, levanta para se repreender, para repreender missionário, missionária, diaconisa, obreiro, equipe de louvor. Levanta-se para repreender, sabe por quê? Porque Deus não, aleluia, quer pecado dentro da sua igreja. Porque Deus, assim, aleluia, assim fala também justamente nessa palavra. Ai daqueles por quem vier o escândalo e desviar o caminho desses pequeninos. E tem muita gente fazendo isso, por quê? Porque se cria-se, tem muitas igrejas, glória a Deus por isso, mas poucos são os que são sinceros na obra de Deus. Tem feito da casa de Deus comércio. Tem feito da casa de Deus um lugar, aleluia, como de um lugar, aleluia, voltado para a carne, voltado para as coisas materiais desse mundo. E Deus, vocês acham que Deus tem se agradado disso? É claro que não. E aí enfraquece a fé de muitos, ao ponto de você, aleluia, ver uma pessoa que, no caso essa pessoa que eu estava conversando, ou até mesmo trocando aqueles comentários, era uma pessoa que inclusive estudou em colégio evangélico. Ebenezer, uma coisa assim, Instituto Ebenezer, uma coisa desse tipo, né? Estudou em colégio cristão, mas foi tomado por uma incredulidade. Mas por que foi tomado por uma incredulidade? Porque existem muitos que têm feito, aleluia, que dizem que fazem curas, mas só é peça de teatro. Enganam o povo. Fazem, aleluia, fazem show de horror. Fazem, aleluia, fazem com que, aleluia, o povo venha acreditar em coisas absurdas, em orações, aleluia, em orações que é onde não tem milagre nenhum, mas a pessoa faz um teatrão e as pessoas caem naquela armadilha. E se deixam, se envolvem por aquilo dali. E aí vem os escândalos. E são muitos que são desviados do caminho do Senhor. Por quê? Porque vê que aquilo ali tudo ali é mentira. Porque vê que aquilo ali tudo é uma grande palhaçada. E Deus, ele não se agrada desse negócio. Porque desvia a fé de muitos. Assim como já foi falado aqui, a irmã Tonisa trouxe sobre a palavra perdão, de nós realmente aprendemos a perdoar.
Olha, até os discípulos aqui pediram para que Cristo, a Deus Jesus Cristo, viesse a acrescentar fé neles. Porque todo mundo sabe que perdoar é muito difícil. É difícil. Dependendo da situação, dependendo do que ocorreu, é difícil liberar perdão. É difícil. Será que alguém perdoaria porque foi violentado por alguém? Será que alguém perdoaria tão fácil se matasse um ente querido, um parente querido? Perdoaria o assassino? Perdoaria o agressor? É difícil. Uma discussão verbal com o irmão é tranquilo, mas uma coisa que nos marca é muito mais difícil. Então quando os apóstolos viram aquela situação, falaram assim: Senhor, então nos acrescenta a fé, porque para perdoar tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que crer, aleluia, que realmente, aleluia, quando nós liberamos perdão, a nossa alma, ela fica livre, liberta daquela opressão. E também faz valer a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos... Senhor, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Né? Então, o Senhor, aleluia, Ele vem fazer, aleluia, com que a gente venha fazer valer a palavra dEle na nossa vida. O Senhor quer que nós façamos valer a palavra de Deus em nossas vidas. Para que não haja hipocrisia, para que não haja mentira entre nós. Quando então Jesus fala assim: olha, se alguém vier e te afrontar e te fizer algo, lhe pedir perdão, perdoa. E quanto mais, se ele pecar contra ti 7 vezes, perdoa ele 7. Se ele pecar contra ti durante todo o dia e a noite, e ele vier até contigo e falar contigo e perdoa, perdoa. E como é difícil fazer tal coisa. Mas quando nós, aleluia, abrimos o nosso coração e fazemos com que Deus mude todo o nosso entendimento, para que a nossa alma ela siga nessa jornada mais leve, porque é um peso você carregar, aleluia, a ira contra um irmão ou contra qualquer pessoa que for, não é só contra o irmão, mas qualquer coisa que ele vier, que lhe prejudica, que lhe marca, aleluia, é um peso tremendo, é um peso em que a gente só consegue, aleluia, vamos dizer assim, se libertar dele com o tempo, ou até mesmo quando nós nos derramamos aos pés do Senhor, e ali o Senhor, Ele vai tratando aquela ferida até que nós estejamos completamente curados. E que nós temos visto nessa humanidade, é uma humanidade doente, uma humanidade que tem se enchido de ira, de furor, de ódio, de rancor, de pessoas que querem que Deus faça o seu milagre de um dia para o outro. É por isso que essas obras que prometem tais coisas está cheio, porque ouve a mentira e se agarra naquela mentira, mas não querem se agarrar na palavra da verdade, dizendo assim: olha, tudo há um tempo para chorar, um tempo para sorrir, um tempo para caminhar, um tempo para parar. Aí fala: não quero saber desse tempo, eu quero agora. As pessoas não querem saber mais desse tempo, porque as pessoas agora querem agora. E vindo-lhe a falta de paciência, gera angústia. E quando gera angústia, gera ansiedade. E Deus não trabalha no meio da ansiedade. Não trabalha. Mas quando nós confiamos em Deus, as águas percorrem tranquilamente, porque nós entendemos que tudo está no controle de Deus. E nós temos que fazer a nossa parte. Temos que nos tratar, temos que nos cuidar, temos que nos revestir de Deus, aleluia. Temos que buscar, aleluia, esta cura interior em nós, para que a palavra de Deus venha ter validade sobre a nossa vida.
Ei, olha só, Jesus Cristo, aleluia, quando se fez carne no meio de nós, aleluia, ele cumpriu todos os mandamentos do Senhor. Nenhuma, aleluia, nenhuma lei foi esquecida por Jesus. Ele fez valer a palavra de Deus, a palavra dos profetas sobre a sua vida. E Deus era com ele. Ora, Jesus, é claro que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele, aleluia, ele também estava sobre essa matéria. Mas ele tinha entendimento de por quem ele veio e para que ele veio na face da terra. E nós também temos que alcançar a mente de Cristo. Você tem que entender, todos nós temos que entender o porquê que você, aleluia, veio à vida. Por que você hoje está sentado aqui nesta igreja ouvindo a palavra de Deus. Qual é o propósito? Você tem que entender, aleluia, qual é o propósito de Deus na tua vida. Para que vale a pena, para que venha a valer a pena tudo isso que você está fazendo. Para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. É necessário. Não é simplesmente se agarrar em pedaços da Bíblia, em alguns versículos da Bíblia, não. Mas é fazer valer toda a palavra de Deus. Não só metade, não só um pouquinho, mas toda a palavra de Deus. Quando Paulo, assim, ele fala assim, olha, Paulo falava assim aos discípulos, né, aos outros apóstolos também falava a Timóteo, falava a Filipe, enfim, falava das pessoas ali que estavam próximas a ele, olha, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. E nós temos que realmente temos que ser imitadores de Cristo. Ter a mente de Cristo, e ter a mente de Cristo é saber exatamente, aleluia, o porquê que você está vivo, o porquê que você está ouvindo a palavra de Deus, porquê que Deus te alcançou com a sua misericórdia. Você tem que entender, porque a tua vida não é simplesmente uma coisa que aconteceu por acaso. Tem um objetivo a tua vida. Tem uma motivação a tua vida na face da terra. Tem uma motivação. Pode ser, aleluia, mínima em relação ao teu entendimento, mas é grandioso para o reino de Deus.